Paz do Senhor? Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento de aprender da Tua Palavra, de receber do Teu Santo Espírito. Somos todos vasos nas Tuas mãos, ao qual o Senhor enche cada qual para a função ao que o Senhor determina. Nós não temos nada para Te oferecer a não ser nossas vidas. Perdoa-nos, purifica-nos, que o sangue de Jesus... Estamos aqui prestando um culto ao Senhor. Prestar o culto ao Senhor é Te render graças, é estar submisso a tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, como o Senhor quer que nós nos comportemos, enfim, de acordo com o que Tua Palavra prescreve. Então pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente na explanação da Tua Palavra, para que nós possamos aprender através do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É em vão todo o esforço do homem, se o Senhor não abençoar. Assim como diz, Pai, a Tua Palavra, é em vão quando o homem planta, ara a terra, se o Senhor não abençoar a terra. É em vão a vigia da sentinela, se o Senhor não proteger a casa. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda também nesse momento a aprender mais de Ti. Amém. Pode se sentar, igreja. E abrir a palavra em Provérbios 4, 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É o versículo central. Vou ler um pouquinho o trecho antes, no versículo 20 até o 23, para contextualizar os irmãos a respeito do que vamos comentar hoje. No capítulo 4, versículo 23 de Provérbios está escrito assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O escritor de Provérbios, o rei Salomão, inspirado por Deus, coloca que devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Devemos prestar atenção naquilo que o Senhor nos ensina. Também não devemos nos afastar desta palavra e guardar mais no íntimo do coração. Mas o versículo 23, apesar de todos esses cuidados, o Senhor nos orienta a olhar para o nosso coração. É ele que deve ser guardado. E o coração aqui, se você vê nas traduções hebraicas, coração refere-se a pensamento, coração se refere a emoções, coração se refere a atitude. O coração é a alma do ser humano. É isso que Deus está se referindo, guardar o coração. É guardar a própria vida. E é lindo isso. É interessante como o Espírito de Deus, através da palavra, abre o leque do entendimento para nós. Parece tão simples guardar o coração. E na verdade não é bem assim. Nós temos experimentado isso nos últimos 3 anos. Não é verdade? O mundo caminhava de uma forma em 2019. Parece que em 2020, diante de todas as dificuldades, dores e perdas, nossa vida mudou. E disseram que ia mudar para sempre. Mas Mateus 24 diz que isso é só o início das dores. Mas não é para que nós vivemos preocupados o tempo todo como era em outrora, em 2020. Em 2020, vamos ser sinceros, nós estávamos preocupados o tempo todo, porque era algo muito novo a se enfrentar. E quando eu falo de se enfrentar, não é a doença propriamente dita, porque doenças, sempre houve muitas doenças, não só o Covid, câncer, problemas de coração, AVC, doenças que o próprio corpo cria, né? Muitas outras doenças têm assolado a terra.
Mas essa entrou com tudo, porque ela ganhou notoriedade pela mídia. E a mídia precisa de notoriedade para vender o assunto. Mas em contrapartida, não estou dizendo aqui que é algo irrelevante que não deveria ser noticiado. Não é isso. Mas temos que ter coração guardado no Senhor para medir tudo que se ouve, para medir tudo que acontece. Mas o que eu quero enfocar não é isso. O que eu quero enfocar é como nós reagimos em relação a tudo isso, a essas dores, essas perdas, essas dificuldades que sempre estiveram na vida humana. Por isso que o salmista diz aqui, Provérbios diz aqui o rei Salomão, né? Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E fontes da vida, já cabe um outro estudo mais tarde para dizer quais são as fontes da vida. Eu diria, as fontes da vida é a própria palavra de Deus. É tudo que Deus proporciona para nós. Salvação, vida eterna, qualidade de vida através do seguimento da palavra. Mas se o coração não está guardado na palavra, ele sofrerá muito mais os embates da vida. As covides da vida, as perdas, as dores, a economia abalada. Isso vai resultar, vai fazer um reflexo sobre esse coração, sobre esta alma, sobre a vivência, sobre tudo que se sofre na terra. É interessante que Provérbios, ele está falando do âmago, do íntimo do nosso ser, não do órgão físico. Mas se você olhar para o corpo humano, você vê que o coração é um dos órgãos mais vitais que existem. Sem os seus batimentos, o que adianta o sangue ter vida? Sem os seus batimentos, como esse sangue alimentará o cérebro que comanda todo o corpo? Então o coração, ele é algo que gera vida, né? Nos seus batimentos, nosso corpo se aquece. Sem os seus batimentos, nosso corpo gela. Então Deus, na sua perfeição da sua palavra e no explanar dela, Ele coloca o coração como algo que gera energia, né? Digamos que o coração é como o motor do carro, é ele que gera energia para que o carro se movimente. Assim também, se o seu coração não se movimenta no seu corpo, você não consegue produzir nada, você nem sequer é vivo. Da mesma forma, o Senhor olha para o coração e para a alma e diz, se o seu coração não estiver aquecido, se esse coração, que é a sua alma, não estiver em ação, você não vai produzir nada. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, nas bem-aventuranças. Então, guardar o coração aqui é algo não tão simples, mas parece que é algo preponderante para que você viva a vida que Deus tem para nós, para você e para mim. O coração é um elemento fundamental da alma. Se bem trabalhado nos princípios de Deus, gerará bem-estar total. É interessante isso, né? Em Provérbios 27:19 diz assim, como as águas refletem nosso rosto, o coração reflete quem a pessoa é. Né? Interessante que apesar das influências do mundo, apesar das influências da carne ou do inimigo, parece que aqui o que mais atrapalha a nossa vida, se não guardarmos o coração, somos nós mesmos. Então, Deus orienta, ou até mesmo, de uma certa forma, determina, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Quando santificamos nossa vida, cuidamos e fortalecemos o nosso coração. Mas parece que muitos têm se desanimado nesse meio tempo. Têm enfrentado muitas dificuldades, e essas dificuldades deixam a cabeça tão atordoada que o coração, que a alma, ficam um pouco esquecidos.
Talvez a leitura da palavra já não a satisfaz tanto como antes. Talvez você sinta que o Senhor não tem falado como você ou eu gostaríamos que Ele falasse. Tudo isso são enganos de um coração enganoso, decaído pelo pecado, conforme explica em Jeremias, né? Diz que o coração é enganoso, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? O Senhor prova o coração e esquadrinha os pensamentos. Ou o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Aí você escolhe a versão que você quiser. Mas o entendimento é claro. O Senhor está vendo a dificuldade de a gente ter que guardar o coração nos tempos de hoje. Guerras ideológicas politicamente, guerras ideológicas no campo das virtudes, do que é ensinado na escola, do que não é, guerras ideológicas na economia, guerras ideológicas religiosas, em que querem sorrateiramente tirar o direito de servirmos a Deus como nos aprova servir. Mas se guardarmos o coração, e guardarmos o coração na palavra, conseguiremos nos posicionar de uma forma a resistirmos a tudo isso. Não há como viver sem Deus e sem a sua palavra nos dias de hoje. Mas há pessoas que ainda o fazem, porque elas não estão guardando o coração. O coração está cheio de coisas que Deus não aprova, ou até mesmo detesta. E por que guardarmos o nosso coração? Qual a importância disso? Em primeiro lugar, é porque a obra de Deus, ela tem que acontecer em nosso coração. É ali que Deus transforma. E Deus amou o mundo de tal maneira que quem aceita o seu nome, não é condenado, mas encontra a vida eterna. E onde que o Espírito toca? É no coração. Lembre-se que coração não é só emoção, é mente também, é razão, é a vida, é a alma, é tudo. Não é verdade? Lá em Ezequiel 36, 26, Deus fala assim: dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Trocarei o vosso coração de pedra por um coração de carne, um coração maleável, um coração com elasticidade, não um coração endurecido pela vida e pelas dificuldades da vida. Se você sente, e quando eu sinto que o meu coração está se endurecendo, eu tenho que voltar para a palavra de Deus. Não há como. Por mais sabedoria e experiência de vida que eu adquiri com os anos, e eu não estou tão novinho assim, mas também não estou tão experiente como outros irmãos na vida, estou no meio caminho ali. Às vezes aquela experiência adquirida nos dá um conforto perigoso de achar que não temos tanto a aprender assim. E de repente já conhecemos a palavra um pouco e vamos meio que estacionando naqueles versículos mais conhecidos. É hora de parar e olhar que o coração está endurecendo sem você perceber. É como alguém que já fez exercício a vida toda, como eu que já fui bombeiro e fiz exercício a vida toda, e agora depois aposentado, depois de 5 anos, eu falo, eu não preciso fazer tanto exercício assim, já consigo correr com a Michelle uns 3 km, tá bom. Se a Michelle correr mais, ela vai embora, eu largo ela. O pai dela nem se diga, se eu correr 1 quilômetro com ele no pique dele, beleza, se não der, ele vai embora 20 quilômetros. Não! Da mesma forma que você precisa continuar treinando o seu corpo apesar dos limites, da mesma forma você precisa colocar o seu coração na palavra, porque não vai dar. Quando eu paro 15 dias, como eu parei, porque eu tive lá Covid, graças a Deus, uma cepa bem leve, só dor de garganta e sinusite. Eu parei 15 dias, eu voltei para a academia, baixou o peso 30%. Pode tentar puxar, não puxa mais peso do que dá, o corpo não deixa, porque endureceu, perdeu. Vamos botar total, Diogo? Ele falou, não, Carlão, não, você não vai dar, cara, você vai quebrar. Então tá bom, vamos fazer uma semana até recuperar. Coração é a mesma coisa,
parou de buscar, parou de se aproximar, parou de buscar no Senhor até assim, pai, ó, já li tanto esse versículo, vou ser sincero, me perdoa, pai, estou enjoado desse versículo. Porque a carne enjoa, coração é enganoso. Mas quando você pede a Deus, pai, estou querendo ler esse versículo, ler essa passagem, né? É como se fosse algo novo, revela algo novo para mim. Poxa, é o que Deus mais quer. Sabe por quê? Uma vez eu estava numa pregação assim, Deus colocou para mim assim, quando você descobre como eu faço as coisas, eu mudo. Porque eu sou original, eu não copio nada. Você precisa copiar o que eu faço, mas eu não. Então, quando a tua mente disser isso aí, isso aí você já leu, dá um tempo, meu. Querido, fica esperto, coração enganoso tentando ficar endurecido. Ou o inimigo jogando a sua seta. Já, pai, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Vou ler outra passagem, vou voltar aqui depois, vou ler uma passagem correlata, vou pesquisar. Hoje nós temos na internet. Tudo bem que nem tudo que você vê na internet dá para absorver. Mas peça a Deus até isso. Pai, vou pesquisar algo aqui porque eu quero uma revelação nova aqui desse versículo. Me dá e tal. Tem hora que Deus te dá como um dom de maravilha, assim, abre assim, ó, descortina. Mas tem hora que Ele faz você estudar um pouquinho. Porque através de outros pregadores, através de outros relatos ali, Ele também quer te abençoar, como acontece comigo. Muitas coisas que eu trago aqui são pregações que eu já ouvi. São pregações que eu ouvi no momento, para querer um parecer diferente aqui. E aqui sem exaltar nenhum ser humano, mas é alguém que eu gosto de ouvir, o pastor Luciano Subirá. Ele colocou isso aqui, ó. Por que nós devemos guardar o coração? Porque a obra de Deus se faz no coração, se faz na alma. Não faz só no intelecto. A coisa tem que acontecer nos dois. Pronto, essa frase já me deu um caminho para eu prosseguir. Puxa, é verdade, como que não é verdade? Isso acontece mesmo. Então, tenha misericórdia daquele familiar ou daquele amigo seu que olha a palavra de Deus e desdende você de uma forma descarada, dizendo assim, ele precisa de Deus, é meio fraquinho, né? Ele deve ter muita insegurança na vida. Oh, pobre, cego e nu, pedirão a tua alma. Como é que será isso, né? Como é que você vai se virar? A gente tem que ter misericórdia, porque um dia nós também estivemos cegos de alguma forma. Também não entendíamos ou entendíamos que Deus era para aquelas pessoas que tinham dificuldades na vida ou que estavam na sarjeta, mas na verdade nós também éramos cegos, pobres e perdidos, e Deus foi ali e nos resgatou pelo seu grande amor, porque sabia que o nosso coração enganoso toma decisões e articula pensamentos que às vezes não condiz com aquilo que Deus quer revelar, que todos nós precisamos de Deus. Então, quando a palavra vem assim, dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, nós não somos capazes de sermos salvos por nós mesmos. Da mesma forma, aquele que te agride muitas vezes, seja familiar ou não, você tem que olhar para ele e falar, pai, eu quero liberar perdão, porque é difícil ali. Me ajuda a liberar perdão e salva essa alma, mesmo que a minha mente diz e olha ali e fala, nossa, esse aí não tem condição de ser salvo. O pastor Ulisses aqui, eu tenho carinhosamente, chamo ele assim, né? Ele disse ali, ó, pela palavra de Deus, né? Há coisa demasiadamente impossível para mim? Lá em Gênesis, né? Quando Sara pergunta, como é que terei filhos com 99 anos? Há coisa demasiadamente impossível? Não há nada impossível para Deus. Nada. Absolutamente nada. É que a nossa mente limita, trava e tenta endurecer o nosso coração. Graças a Deus que o Senhor consegue superar tudo isso, não é verdade? Em outra palavra, né, a obra de Deus pode acontecer no nosso coração. Lá em Jeremias ele fala, porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Então, quando você estiver desanimado com as dificuldades da vida, com a situação do país, com qualquer coisa, com um ente querido que está sofrendo, ou com alguém que está te perseguindo, é o Senhor quem põe no coração, quem muda a nossa mente, transiciona a nossa mente, apesar do sofrimento extremo, a pensar de forma diferente. Nós não conseguimos fazer isso por si só. Nós não conseguimos perdoar por si só. Nós não conseguimos. O que nós queremos com o nosso coração enganoso é fazer a justiça, até apoiando pela palavra, mas nós queremos fazer a justiça.
Nós temos que orar a Deus para que o Senhor nos ensine a nos posicionar de forma que o represente Ele bem, senão nós vamos pecar. E muitas vezes pecamos, muitas vezes perdemos a paciência, né? Discutimos, mas o importante é que nós tenhamos a consciência assim, Pai, como que eu faço para consertar isso? Vai lá, pede perdão para Ele. Mesmo que Ele não tenha razão, pede perdão, faz você a sua parte, fica bem você comigo. Antes de fazer a sua oferta para mim, reconcilia ali com o teu irmão. Porque nós representamos a Deus o tempo todo. Queira você buscando a Deus, queira você não buscando a Deus. Porque as pessoas sabem quem você é. Assim como o espelho reflete o seu rosto, lá onde está? Oh meu Deus, onde está? Provérbios 27, 19. Assim como o espelho, as águas refletem o seu rosto, assim você também reflete para as pessoas quem você é. Porque o teu coração fala. Mas se deixarmos nosso coração enganoso trabalhar o tempo todo, sem a fonte da vida, que é a palavra, a gente vai começar a agir por si só. E vamos representá-lo mal. E aí vamos escutar aquela famosa frase de quem não segue a Deus, mas que adora falar para a gente, que busca, que tenta seguir a Deus o máximo possível. É assim que você é crente? Não é verdade? Isso é ser crente? Estou fora. É uma desculpa, né? Todos nós precisamos de Deus. Todo ser humano precisa. Mas aquele que não quer servi-lo, a melhor desculpa é olhar para um exemplo não tão bom, e às vezes eu também não sou um exemplo tão bom, porque somos falhos, e falar, né? Isso é ser crente? Então não vou não, é melhor ficar do jeito que eu estou. Pobre, cego e nu. Não vai ficar com Deus no final. Mas esse já é uma outra pauta, né? É a humildade de coração. É deixar que o coração não fique, né, endurecido. Lá em Atos 2:37, é interessante você ver assim, como que a palavra de Deus toca o coração e transforma esses corações. Depois do momento de Pentecostes, lá quando o Espírito Santo manifestou as línguas sobre várias pessoas, cada um do seu povo, né? Pedro fez uma pregação onde 3.000 pessoas se converteram. E é interessante esse versículo, ele fala, ouvindo essas coisas, a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração. Eu falei, compungiu-se, né? Eu ouço isso na palavra toda hora, mas quer saber? Compungiu, foram tocados, ficaram emocionados, foram, né? Mas peraí, deixa eu ver realmente o significado no dicionário. Vamos ver como é que é. Compunção, imposição interna irresistível, que leva a pessoa a realizar determinado ato ou comportar-se de determinada maneira. Quer dizer, a compulsão, muitas vezes como doença psicológica, não é bom, né? É algo que a pessoa faz que ela não consegue deixar de fazer. Uma mania, um hábito ou um vício, muitas vezes, que é ruim, né? Gera uma compulsão no organismo a qual ela não consegue evitar. Aqui não, é uma compulsão benigna, né? É uma compulsão abençoada, que é o toque do Espírito Santo, de tal forma que a pessoa não consegue resistir, ela se entrega a Deus, ela fala, eu quero servir o Senhor, eu estou sentindo o Espírito de Deus sobre mim, eu quero prosseguir nisso, né? Então, quer dizer, compungiu, né? Ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Olha o coração sendo transformado. Quando o coração é transformado por si só, acabou. Não precisa a pessoa explicar, né? Eu gosto muito dessa frase, né? É interessante, sim. Ela é interessante. Eu gosto dela. Diz assim que, para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Mas para quem crê, nenhuma é necessária. E é incrível mesmo, né? É incrível. Não é nós que fazemos a transformação, nós só temos que falar do amor de Deus. É o Espírito que transforma. Porque se a pessoa não crê, você pode explicar o quanto for que ela não... Agora, quando ela tem o toque do Senhor, quando o coração é tocado ali, não tem erro, não precisa explicar, ela sabe, não, já entendi. Eu sou exemplo disso, eu não canso de falar, porque eu sei que muitas vezes alguém que vai ouvir essa pregação um dia na internet, de repente nunca ouviu isso. Eu não era um cara torto na vida, não tinha vícios, um bom policial militar, muito bem criado pelos meus pais, eu não tinha problema. Eu dizia,
Deus é para os bêbados que eu vejo na sarjeta e para os bandidos que eu prendo. Só que eu sentia lá no coração assim, pobre, cego e nu, tem certeza? Eu imitava crente, porque eu trabalhava no 90 lá no João Jorge, e atrás tinha a igreja até hoje, Deus em Amor, pregador pregando ali, eu imitava os pregadores. Sabia disso? Nunca contei? Só que lá no fundo assim, você está me imitando, né? Vamos lá vamos ver até onde você vai com isso. 3 anos depois, o Senhor me tomou. Triste, amargurado com a vida, dei cabeçada pra caramba, mas estava ok, estava trabalhando, ganhando meu dinheiro, não envolvido em vício, não perdi, mas triste completamente depressivo. Li Mateus ali, Sermão do Monte, todo aquele... Aí o Senhor, falei, pai, mas esse é o ideal de vida que eu quero. Eu quero isso, eu quero ser esse homem, que audácia. Eu quero ser esse Jesus, eu quero ter esse perfil de personalidade. Então vem para mim que eu vou te mostrar como é que é. Aí o coração pegou fogo, acabou, compungiu-se, tomou conta. Não é que eu me orgulho disso, mas sabe o que é incrível de Deus? Que muita gente às vezes pensa que para você seguir a Deus, você precisa se quebrar inteiro para depois você vir para Deus. Não, todo mundo precisa. A pessoa que é rica, a pessoa que é pobre, o homem na sarjeta, mas o homem lá engravatado em Brasília precisa também. Todo mundo precisa. Todo mundo tem coração enganoso, maligno, corrompido pelo pecado. Se ele não se colocar e não guardar o coração, não vai dar para prosseguir. E para nós que já, entre aspas, guardamos o coração um dia porque o Espírito nos tocou e nos salvou pela sua graça, temos que continuar guardando o coração, para que ele não se endureça com as dificuldades que nós temos vivido, né? Cada qual do seu jeito. Não é fácil você ajudar alguém que lhe é importante, que é praticamente te gerou, e muitas vezes é como se você não tivesse feito nada. Mas você tem que amar, você tem que suportar em amor, porque um dia você também era obscurecido nas suas ações e virtudes. Então, um dia alguém também vai ser revelado a ele, pela graça, e pela fé e pela intercessão, que ele também precisa ter o coração guardado no Senhor, senão não dá para prosseguir pelos próprios ideais e pela forma que acha que pode viver. Tenha fé, não há coisa demasiadamente impossível para o Senhor. Em segundo lugar, há uma outra influência além daquela. A primeira é de que a obra de Deus tem que acontecer em nosso coração. Em segundo lugar, nós temos que estar atentos, até comentei um pouco aqui, sobre o coração enganoso, o pecado que habita nele, mas também sobre as setas do inimigo sobre este coração. Não é verdade? O coração humano é disputado por essas duas influências, pela própria condição decaída, mas também pelo inimigo, que não dá sossego e tenta influenciar esse coração, achando que ele, por ter conseguido lá no Éden, alterar o plano de Deus, por assim dizer, ou tornar confuso aquilo que o homem deve fazer, ele se esquece que Deus já sabia e já providenciou Jesus Cristo para, mesmo com o corpo decaído, mas salvo pela graça, continuar servindo ao Senhor. Ele achou que com ele conseguindo manchar a obra de Deus, que é a criação do homem, o homem não se salvaria. E realmente não se salvaria por si só. Mas quando Deus introduz o seu Filho, que vive na vida humana com um corpo decaído e não peca, ele quebra isso. Ele consegue quebrar, porque Deus é Deus. Tudo que ele fez, ele não destrói, mas ele torna melhor, ele transforma. O inimigo não consegue fazer. Ele não consegue criar nada, ele só consegue tentar influenciar para tentar imitar a Deus, mas não consegue. Louvado seja Deus por isso.
Amém? Em Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do homem. Esse versículo fala de que, Deus sabia que o homem por si só não conseguia, mas que ele iria influenciar o homem através de Cristo para que o homem voltasse à forma original, através de Cristo. Em Marcos 7,21, porque de dentro do coração dos homens, é Cristo quem diz isso, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Em João 13,2, ele diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Em Atos 5,3, são passagens onde o inimigo tenta influenciar através de pessoas o coração humano, tá? Atos 5,3 diz assim, que Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando para você o valor do campo. Quando Ananias vendeu o terreno ali, mas não ofereceu a Deus o que deveria, Foi o inimigo que o influenciou e ele pagou com a vida por causa disso. Judas, quando estava na ceia também, o inimigo colocou no coração de Judas para atrair Jesus, conseguiu influenciar a maneira dele de pensar, de agir. Judas Iscariotes pertencia ao partido político da época e com certeza era um daqueles que queriam a toda força tomar de Roma o controle de Israel através de uma revolução. Mas não era isso que Deus tinha, Não era isso que Jesus queria, não era através da espada. Tanto que quando Pedro corta a orelha do servo lá do sacerdote, Jesus fala, você acha que eu não poderia pedir uma legião de anjos agora para me ajudar? Mas essa é chegada a minha hora. Quem operar pela espada, padecerá por ela. Quem operar com violência, sofrerá a própria violência. É diferente de autoridades que executam segurança como eu já executei no passado, e que aí entra Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Se você age direito, você terá louvor dela. Se você não age direito, e quando eu falo você, todo ser humano, e afronta a autoridade de forma violenta ou não, sofrerá as consequências da autoridade, da lei. Aqui, quando Judas foi influenciado no coração, ele já estava determinado. E há passagens anteriores em que ele questiona Jesus, Poxa, o vaso de alabastro, quando a mulher derramou e lavou os pés de Jesus, ele fala, puxa, poderia ser vendido e dado aos pobres. Ele não estava preocupado com a causa social. Ele estava questionando a forma como Jesus ensinava as coisas. Então é interessante isso, a gente vê como que o nosso coração pode ser influenciado por outras linhas, de vida, teológicas ou não. Mas aqui, nós temos que, apesar do coração enganoso, da influência do pecado no coração, nós temos que estar atentos, porque o inimigo também pode colocar sobre nós coisas que não condizem ao Senhor. Qualquer ser humano, seja ele servindo a Deus ou não, ele sofre a influência do inimigo de alguma forma. Até para quando você vai para a obra, quanta coisa acontece para você executar a obra? Pessoas que não poderiam alegar coisas, alegam coisas sobre você que você fala, meu Deus, não estou acreditando. Claro, o inimigo vai colocar o que ele puder para denegrir a obra de Deus, seja através de você, seja através de quem for. É uma guerra espiritual. Não é verdade? E aqui está colocando, passagens em que mostra que o inimigo pode influenciar, mas se você se coloca perante a palavra, nos preceitos da palavra, buscando praticá-la, claro, com orientação, com a ajuda de Deus, da melhor forma possível, o inimigo não conseguirá o intento dele de vitória sobre você, mesmo que ele jogue suas setas. Elas cairão por terra. O Senhor dará a vitória, o Senhor dará o escape. O Senhor dará a orientação correta. E acho que hoje está bom sobre o coração, Vamos ler o versículo novamente? De tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração,
porque deles procedem a fonte da vida. Eu diria que essa palavra é mais até para aqueles que servem a Deus do que aqueles que não servem. Porque aqueles que não servem, eu fico pensando, como que eles vão guardar o coração do quê? Qual vai ser a base e referência para que eles saibam que estão guardando bem o coração, que estão guardando a sua alma, que estão se preservando? É a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o que se ouve, com o que se vê, com o que a terra está acontecendo, mas na verdade a preocupação maior é dentro de nós. Como isso está nos influenciando? Aí sim você entende o versículo, guarda o coração. Já sei, Carlão, tá bom, eu tenho que me reservar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso. Tá, mas muita coisa que você pode também, se você não tomar cuidado, aquilo influencia você. Eu gosto muito de esportes, eu adoro esportes. Eu nem ligo para filme, se eu puder eu só vi esporte. Mas eu sei que se eu ficar vendo só esporte, aquilo que é hábito pode se tornar vício. Será que eu estarei guardando meu coração? Ou a pessoa que gosta de assistir filmes policiais, ou filmes de aventura, ou filmes ficcionais. Olha para o teu coração. Aquilo está guardando o seu coração? Não está? Você pode até assistir, claro, todos nós temos direito a lazer. Todos nós precisamos humanamente de lazer. Agora, o quanto de lazer nós vamos precisar? Como é que está a balança nisso? Estamos vivendo mais as lutas pelo Evangelho? Ou estamos vivendo mais as benécias dessa mesma vida com Deus, que nos oferecem coisas boas, que nos dá uma condição humana muito boa, e esse muito boa depende de cada um, não vou aqui julgar, né? Tem gente que se contenta em andar um carro popular, mas tem gente que prefere um carro mais, e ele considera que aquilo é o mínimo que ele tem que ter, isso é muito pessoal. Mas o que eu quero dizer é assim, mesmo as coisas que não são lícitas, mas Paulo diz que muito não convém, aí é de cada um. Né? Às vezes a gente preocupa, eu não fumo, eu não bebo, eu não consumo drogas, eu não vivo em lugares ruins, eu não vivo em bar, tá, mas o que você faz em casa? Muitas vezes a gente cria o formado ídolo do lar. Às vezes é o esporte, às vezes o ídolo do lar é um programa que a gente gosta muito, às vezes é o joguinho do computador, às vezes é só se dedicar àquelas coisas que a gente gosta na casa, mas aquelas que a esposa pede ou que o marido pede, a gente não, não, isso eu não vou fazer, isso ele faz, mas isso aqui é problema. Mas às vezes naquele dia ele está tão cansado e você não abriu mão. Às vezes é comer só o que gosta, não é verdade? Às vezes a gente faz a comida de um ídolo. Eu já fiz muito isso na vida. Aí chega um momento que o corpo fala, não aguento mais. Você tem que mudar a maneira de comer. Aí acontece alguma coisa no corpo, você fala, você vai no médico, o médico fala, você está comendo fibra? Não, é mais ou menos, tal. Isso uns 10, 15 anos atrás, né? Não como muito não, doutor, então. Você vai, vou meter a faca no seu e abrir seu estômago. Você não vai aguentar. Aí a esposa vem e fala, viu amor? Vamos comer fibra? Vamos. É assim, não adianta. O corpo vai dando limite. A gente só come o que quer, só come o que quer, só come o que quer. Você está fazendo um ídolo disso. Não, eu adoro isso, não abro mão, eu como isso mesmo e quando não der mais eu não como. Não espera o corpo padecer, ele avisa você antes. O negócio parece simples, mas será que isso não gera pecado, não gera tristeza? Será que Deus não fala, é assim que você está cuidando do templo que eu te dei? Se nós somos o templo do Espírito Santo, então por que nós estamos agredindo o corpo o tempo todo? Nós temos que ponderar isso com o Senhor. Pai, não estou conseguindo comer isso, não estou conseguindo tratar do meu corpo assim, não estou conseguindo... Me ajuda. Te ajuda. Ele coloca alguém, ele coloca uma circunstância, vem algo que... Vem, Deus fala com a gente. Deus fala. E se você tem dúvida disso, faz prova. Porque Ele adora quando você faz prova. Não quando você o atenta e o ofende. A gente sabe quando a gente ofende a Deus. Jó mesmo disse no final da sua provação, né? Eu antes ouvia falar do Senhor, sabia da sua palavra, mas agora eu o conheci. Eu era louco, depois de tudo que ele sofreu. Então Deus é maravilhoso, é paciente. Pai, não consigo entender isso, não consigo fazer isso, me ajuda, porque eu sei que
quando essa ajuda vier, e aí a gente firma a posição naquilo que Ele está dando de ajuda, porque também se a gente não fizer a nossa parte e achar que Deus vai fazer tudo, não. Ele não cria filhos mimados, Ele não cria filhos preguiçosos, Ele cria filhos que lutam contra o próprio limite, contra o próprio coração enganoso. E nos dá a vitória, para que a gente fale, o Senhor fez isso por mim. Eu estou assim hoje porque o Senhor me deu a vitória, o Senhor me ajudou, o Senhor me reergueu, o Senhor me curou. O Senhor me salvou, ou salvou aquele que eu amava, intercedeu. Amém? Amém. Vamos renovar a nossa fé, vamos guardar o nosso coração, para que as fontes da vida cheguem do Senhor para nós. Senão nós não vamos chegar. Eu estou há 8 meses procurando o carro que eu gostaria, mas eu estou ponderando com Deus se realmente eu posso ter esse carro. Condições financeiras eu tenho, mas sabe quando Deus fala, vai procurando? E Deus fala, não faz cara feia não. Se você achar que não está bom, vai andar de Uber. Não, pai, amém. Vou aguardar, obrigado, vamos continuar, Senhor Deus. Amém. O outro está olhando ali, né? Legal, ele vai murmurar. Pá, vou jogar isso aqui para ele murmurar. Ele só está esperando você murmurar, aí diante dos céus, diante do trono, diante dos anjos, você já vai ter que pedir perdão. E às vezes acontece, né? A gente reclama tanto, pô pai, e agora? Então não sei o quê. Então filho, pode pedir perdão, já entrou na murmuração, já pecou. Opa, perdão pai, a carne falou mais alto. Não guardei o coração do jeito que devia. Então me ajuda a pensar diferente, me ajuda a guardar mais um pouco. Aí Deus fala, agora sim filho, vai lá, continua que você vai ver só que vai valer a pena a espera. Porque Deus é assim, né? Ele nos chama a atenção, mas Ele não fica tipo assim, vou virar a cara com você, agora você vai para o quartinho escuro. Às vezes a gente tem que dar uma dura no filho assim, na é verdade? Tem. Não digo quartinho escuro, é uma forma, uma expressão, né? Vai pensar no quarto, né? Vai pensar no que você fez, às vezes um tapa na bunda, sei lá, não pode bater, né? Não vou entrar no mérito, cada um educa o seu filho como acha que deve. A lei está aí para ser seguida, é claro que a gente segue as leis, né? Enfim, mas Deus vem ali e fala, vamos lá, continua isso aí. Deus sempre está aberto, sempre está proposto a nos ajudar a continuar, porque o que Ele faz é nos amar, e Ele quer que a gente continue amando Ele. Ele precisa que nós amemos Ele? Não. Ele é o amor completo, mas Ele sabe que quando nós amamos Ele, nós nos submetemos a Ele. Quando nos submetemos a Ele, recebemos a fonte da vida. E assim, o que Ele quer? Ter a família e os seus filhos junto dEle para sempre. É isso que Ele quer. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Eterno e poderoso Deus, acho que a grande oração aqui é, salva-nos de nós mesmos. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração cada vez mais nesses tempos de hoje. Nesses tempos que estão mudando tanto, em que as coisas na velocidade da internet mudam rapidamente e às vezes a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo. Mas guarda o nosso coração, para que nós também possamos estar atentos a tudo que acontece. Podemos estar atento àquilo que nos faz bem e àquilo que não nos faz bem. Perdoa, Pai, quando falhamos, quando murmuramos, quando deixamos de fazer isso, às vezes pela correria da vida, às vezes por um momento difícil, doença na família, um acidente, tantas coisas, Pai, que às vezes também nos desvia da Tua obra. E sabemos que o mais importante é amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas sabemos que temos que estabelecer um equilíbrio também para não abandonar nossa família e aqueles que necessitam de nós. Ensina-nos, Pai, a estabelecer esse equilíbrio. É só o Senhor que pode nos ajudar. É a Tua palavra que nos direciona a isso cada vez mais. Nós Te agradecemos pelos Teus ensinamentos. Peço ao Senhor, Pai, que Teu Espírito complete a Tua obra. Porque aqui, Pai, é só a minha experiência pessoal daquilo que o Senhor me faz passar. Mas eu sei, Pai, que o Senhor, Pai, através da Tua sabedoria imensa e imensurável, o Senhor pode ensinar muito mais e ensinará com certeza àqueles que necessitam. Em nome do Senhor Jesus, é que oramos e Te agradecemos.
Amém.